com o tema Ameaças à Fé, nós temos que cada vez mais acreditar que Deus tem o poder de todas as coisas. Ele tem o controle de todas as coisas, principalmente aquelas que a gente não entende. Você acredita nisso? Eu acredito. Mas às vezes, como nosso irmão falava há poucos minutos atrás, a gente pode ser Tomé e a gente pode vacilar na fé. Nós vamos rezar agora o Veni Creator. Eu vou falar e vocês repetem. Pode ser? Vinde Espírito Criador, vinde Espírito Criador, a nossa alma visitai, a nossa alma visitai, e enchei os corações com os vossos dons celestiais, e enchei os corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamados o intercessor de Deus. Vós sois chamado o intercessor de Deus. Excelso dom sem par. Excelso dom sem par. A fonte viva, o fogo, o amor. A fonte viva, o fogo, o amor. A unção divina e salutar. A unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons. Sois o doador dos 7 dons. E sois poder na mão do Pai. E sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós. Por ele prometido a nós. Por nós seus feitos proclamai. Por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai. A nossa mente iluminai. Os corações enchei de amor. Os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai. Nossa fraqueza encorajai. Qual força eterna e protetor. Qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli. Nosso inimigo repeli. E concedei-nos a vossa paz. E concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais. Se pela graça nos guiais. O mal deixamos para trás. O mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho Salvador. Ao Pai, ao Filho Salvador. Por vós possamos conhecer. Por vós possamos conhecer. Que procedeis do seu amor. Que procedeis do seu amor. Fazei-nos sempre crer. Fazei-nos sempre crer. Amém. 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 E o Espírito Santo está conosco. Os nossos santos anjos da guarda estão conosco. Porque ameaças à fé nós encontramos em todos os lugares. Quero saudar todos os irmãos e irmãs que também nos acompanham pelas redes sociais, a cada um de vocês. Que bom estar aqui, como já falei no início. Mas a ameaça à fé é assim, ela pode vir de todos os lugares. De todos os lugares, de todos os momentos. Sabe por quê? Porque lá em Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, diz assim: sede sóbrios, sede vigilantes, porque vosso adversário, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar. E isso é muito sério. Isso é muito grave, isso é muito forte, porque o inimigo de Deus está à espreita, nos observando e vendo o nosso desânimo. Vendo que a gente começa a esmorecer como esta menina de 12 anos que foi ao padre e disse: estou perdendo a fé. Olha como o Senhor foi bom com essa menina, porque na tenra idade o santo anjo e o Espírito Santo sopraram a ela que ela deveria procurar o Padre. E nós? Quantas vezes o nosso interior nos chama, vem rezar. Ah, mas eu vou primeiro lavar a louça. Isso sou eu, isso eu estou falando da Maria Denise. Vocês não fazem isso, vocês vão rezar. A Maria Denise não, ela deixa a oração para lavar a louça, para lavar o chão. Mas enquanto que ela lava o chão, ela reza também. Mas é diferente.
A ameaça pode vir de todos os jeitos. Ela pode vir externa ao nosso ser, mas ela pode vir por meio do nosso ser. Vou dar alguns exemplos só, porque não tem como abranger, né? Nosso amigo, nosso irmão Alexandre, ele comentou comigo, assim, é tema para falar um retiro inteiro. E é verdade, mas em poucos minutos, algumas pinceladas para que a gente tenha essa sacudida do Espírito Santo, do nosso querido Santo Anjo da Guarda. Eu diria assim, ameaças à fé externa. O que pode vir externo ao meu ser? Externo aos meus valores? Pode ser, vou nominar aqui rapidamente, heresias. Daí nós vamos falar um pouquinho só de cada uma. Tem bastante coisa. Heresias, espera aí. Sincretismo religioso, palavra difícil, né? E teologias. São 3 exemplos grandes, mas que eu só vou dar umas pinceladas. Heresias. O que diz o nosso catecismo da Igreja Católica sobre heresia? A incredulidade e o desprezo da verdade revelada ou a recusa voluntária de lhe prestar assentimento. Ou seja, a incredulidade que alguém coloca num dogma da igreja. O desprezo da verdade revelada ou a recusa. Eu não quero acreditar que Jesus Cristo é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Eu, como um ser que pensa, digo para mim mesma e vou na onda daquela heresia e digo, não quero acreditar. E se eu tomo posse daquilo e começo a pensar, assim foram criadas existem inúmeras heresias que a Igreja Católica combateu no decorrer da sua vida, da sua existência. A Igreja Católica, ela é santa e única por causa de Deus. Porque se dependesse do ser humano, estaria tudo enterrado. Tudo enterrado. E essas heresias minam a nossa fé. E elas vão, às vezes, muito disfarçadamente, dizendo que aquilo não é bem assim. Que Jesus é um ser divino, que Jesus é um ser especial, que diversas formas. Mas nós, como católicos, nós acreditamos que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Ele se fez igual a nós para nos libertar do pecado original. Algumas heresias. Marcionismo é uma coisa muito antiga, originada lá de Marcião, em Sinop, em Roma, no ano de 144. E isso veio por longos anos na igreja. O cristianismo primitivo, dualista. Os marcionistas afirmavam Jesus Cristo como o Salvador enviado por Deus e o apóstolo Paulo como seu chefe, mas rejeitavam a Bíblia hebraica e Javé. Marcionistas acreditavam que o colérico, Deus hebraico, era uma entidade separada e menor do que o misericordioso Deus do Novo Testamento. Se a gente for procurar em documentos que tem lá o site do Vaticano, se a gente entrar lá, a gente encontra todas as coisas que a gente precisa para aumentar a nossa fé, não para perder a fé. Daí tem diversas outras heresias. O priscilianismo, o heliocentrismo, e eu vou falar só de mais uma, o protestantismo. Que esse é um dos mais conhecidos e, digamos assim, mais recentes, porque a partir do protestantismo, né, através de Lutero,
muitas coisas entraram, ou melhor, dividiram a fé dos cristãos. Aqui diz assim: as 5 frases que surgiram durante a Reforma Protestante resumem a base das crenças teológicas dos reformadores em oposição ao ensino da Igreja Católica na época. Somente Cristo, mais nada. Somente as Escrituras, apenas os ensinamentos encontrados na Bíblia, ou seja, os documentos da Igreja, até então escritos, não eram mais válidos. Somente a fé, rejeitando o valor das boas obras ou oração para a salvação. Somente a iniciativa humana, somente a graça de Deus é que vale. A iniciativa humana de se esforçar e de tentar entender e traduzir em palavras as obras de Deus não valia mais. Somente a glória de Deus, devoção a Maria e aos santos fortemente desencorajados. Olha uma observação aqui. Existe mais de 33 mil, não é 33 unidades, 33 mil denominações em 238 países, cerca de 800 milhões de protestantes no mundo inteiro. 33 mil denominações protestantes. De uma heresia, a qual aquele homem disse que então não acreditava mais nas orações, na boa vontade do ser humano em ajudar a obra de Deus se realizar. Entenda uma coisa. A fé, ela perpassa pelo nosso intelecto. Tá? A fé perpassa pelo nosso intelecto. Existe aí uma decisão. Eu acredito ou eu não acredito. A partir daí, as ameaças podem entrar ou não na nossa vida. A partir, então, do protestantismo, não vou entrar em detalhes mais, mas olha quantas religiões existem que se dizem cristãs. Mas a única verdadeira é a católica, apostólica, romana. Um católico sincero e coerente nunca será um herético, porque ele sabe que ninguém, nem pela grande inteligência ou pela bela oratória, ou mesmo por uma encantadora caridade, pode ser fonte de fé. Entenderam? Nenhuma pessoa é fonte de fé. A fé é um dom. Ela é dada por Deus a nós no nosso santo batismo. E a partir dali, ela tem que ser cultivada como a semente. E essa semente vai frutificar ou não. Dependendo do ambiente em que eu vivo, dependendo da minha decisão de querer ou não acreditar. Porque eu posso acreditar que essa vela é azul. E eu posso lançar uma teoria para vocês, dizendo que essa vela é azul, e até vocês acreditarem que essa vela é azul, mas ela não é. Ela é amarelinha. Só que as pessoas têm dons próprios no sentido de que têm capacidades próprias de desenvolver teorias, desenvolver pregações, desenvolver diversas formas, metodologias para que as pessoas acreditem. Então a heresia é um grande problema que pode ameaçar a sua fé. Sincretismo religioso. Deixa eu só ler mais uma coisa sobre a heresia. Diz aqui: o acontecimento único e absolutamente singular da encarnação do Filho de Deus não significa que Jesus Cristo seja em parte Deus e em parte homem, nem que seja o resultado de uma mistura confusa do divino e do humano.
ele fez-se verdadeiro homem, permanecendo verdadeiro Deus. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Esta verdade da fé teve a igreja de a defender e classificar no decurso dos primeiros séculos perante heresias que a falsificavam. Isso está no esse trechinho que eu li está no Catecismo da Igreja Católica, número 464. Passando para sincretismo religioso. O que é sincretismo religioso? Em palavras simples, é a mistura de uma ou mais crenças religiosas em uma única doutrina. É a fusão de diferentes cultos ou doutrinas religiosas com reinterpretação de seus elementos. É a confusão que se vive em muitos lugares atualmente. Ou seja, junta um pouco disso aqui, junta um pouco daquilo ali, e agora eu vou fazer a minha oração, a minha religião. Vamos juntar tudo porque tudo é bom. Todas as coisas que Deus criou é bom. Mas o ser humano, por causa do pecado original, o que aconteceu? Desvirtuou as coisas boas de Deus. Sincretismo religioso é isso, é essa confusão, é essa mistura de religião, de isso é bom, isso, aquilo, aquele outro. E nós temos que pedir ajuda para o nosso anjo da guarda cada vez que a gente escuta uma coisa. Sabe por quê? Porque as coisas do inimigo, elas vêm disfarçadas. Quantos nomes de anjos nós temos na nossa Bíblia? 3. Somente 3. Gabriel, Rafael e Miguel. E é esses que eu tenho que invocar pelo nome. Eu não tenho que ficar acreditando no anjo Uriel, sei lá o que, eu nem sei, para falar a verdade. Mas se procurar, vocês encontram, né? Como nosso irmão falava, vai lá na internet, a menina de 12 anos, o menino de 14 anos, pergunta para o seu Google e vem dizer para o pai e para a mãe, mãe, mas tem lá. Sincretismo religioso é essa confusão que pode minar, ameaçar a fé. Outro fator externo, né? Isso que eu estou falando são 2 fatores externos, teria muitos outros. O terceiro que eu vou citar são as teologias. O que é teologia? É estudo sobre as coisas de Deus. Ó, teologia é a ciência ou o estudo que se ouça de Deus, de sua natureza e seus atributos e de suas relações com o homem e com o universo. Ou seja, é o estudo de Deus e a sua relação com o universo e todas as coisas que Ele criou para o nosso bem, para a nossa salvação e o encontro do homem para com Deus. Isso é teologia. Mas tem pessoas que não são guiadas pelo Espírito Santo de Deus que inventam outras teologias. E eu acredito, uma das mais perigosas que tem e que ainda está rondando e muito fortemente em muitos lugares da igreja e fora da igreja, é a teologia da libertação. Nós temos outras aqui, temos a teologia inclusiva e temos também um outro exemplo de outras ideologias, de outras ideologias também, mas nós vamos ouvir agora um pequeno vídeo, são 3 minutinhos de um vídeo, que fala sobre a teologia da libertação. O nosso amigo Alexandre vai colocar. As pessoas não notam o que é a teologia da libertação verdadeiramente. Vamos dizer em breves palavras para você que não sabe o que é teologia da libertação, o que é teologia da libertação. A teologia da libertação, ela não é uma ideia. Ela é um jeito de pensar, tá? Então, este jeito de pensar, ele continua atuante. As pessoas continuam pensando daquele jeito. Porque se fosse uma ideia, o Papa poderia condenar aquela ideia, a gente diria, bom, essa ideia é a teologia da libertação.
é mais fácil de identificar. Não é? Por exemplo, vamos pegar uma heresia, você pega o arianismo. Não é? Uma pessoa que diz que o Filho de Deus não é Deus, você diz, arianismo, pronto, condenou, acabou. É um ponto, né? É um ponto, é uma ideia. Agora, a teologia da libertação, né, como o próprio Papa explica aqui nesse documento introdutório, eu vos explico a teologia da libertação, ele diz, não é uma ideia, mas é um novo jeito de ler a fé como um todo, o cristianismo como um todo. Né? O próprio documento também, no subtítulo número 6, ele diz, uma nova interpretação do cristianismo. Ou seja... Como é que é isso, Padre Paulo? Como é que é essa nova... Porque me parece que aí é que está o veneno, o perigo. Sim, dizer, a nova interpretação do cristianismo significa, né, vou usar uma linguagem técnica, mas depois eu explico, significa abolir todo o sentido anagógico, todo o sentido transcendente da fé. O que é o sentido anagógico? É o sentido místico, espiritual, que olha para o céu. Tudo aquilo que é transcendência, tudo aquilo que é espiritual, não. O que é que se faz? Se corta o transcendente e tudo tem aplicação aqui na Terra. É uma coisa muito prática, muito real. Deixa eu dar um exemplo. Jesus cura o leproso. Não é? O que é a cura de um leproso? É um milagre. É uma força sobrenatural que vem nesse mundo e que realiza um milagre. É Deus que entra na nossa história. Deus que irrompe na história humana e realiza um milagre. A teologia de libertação então diz, não, mas olha, isso daqui não existe. Primeiro ela se disfarça como ciência, o próprio documento diz isso também. Né? Essa palavra ciência é muito fascinante, ela se disfarça com a visão científica. Não, nós agora fizemos estudos, nós sabemos que isso daí é a mentalidade daquela sociedade, daquela época, que via milagre em tudo. Mas na verdade não foi isso que Jesus fez. Jesus, o que ele fez foi incluir o leproso. O leproso é um excluído da sociedade, professor. É a mesma razão que se nega a multiplicação dos pães ser milagre? Exato, a mesma coisa. Né? Multiplicação dos pães é um milagre. Um pão virar 10 pães é um milagre. Não existe força. É bem esclarecedor, né? Padre Paulo Ricardo falando com propriedade. Todo transcendente, tudo aquilo que é divino é colocado no nível do ser humano. Isso, a teologia da libertação peca e peca fulminantemente, porque ele tira o divino e coloca no nível do ser humano. E isso pode minar a nossa fé, pode ameaçar a fé que temos. E eu vou contar uma coisa para vocês. Alguns aqui já sabem, mas eu acho que cabe o momento de falar. Fazem 30 anos que eu participo do movimento da Renovação Carismática Católica. Agora, dos últimos 2 anos, muita coisa aconteceu, né, por causa dessa situação que o mundo vive. Claro, os grupos fecharam, as igrejas fecharam, tudo fechou, né? Então, eu não tenho conseguido participar. Mas o meu carisma, nasceu, né, a minha fé renovada nasceu por meio dos grupos de oração da Renovação Carismática Católica. E eu não posso negar, eu louvo e bendigo a Deus por eu estar até então naqueles grupos, naquele movimento. É um movimento. Por que é um movimento? Porque eu era assim, aprendi isso e agora eu sou assim. Só que eu estou reaprendendo a aprender. No primeiro cenáculo que teve aqui em Santa Cruz do Sul, no poliesportivo, veio para cá a Chica, é Francisca, ela é coordenadora, ela é fundadora da comunidade Oásis em Caxias do Sul. E eu, na minha juventude, estava recém-casada, não tinha filhos, era bastante ativa, participava muito do grupo de oração, muito dos encontros, né? E realmente, assim, aflorou a fé. Aflorou, e eu acreditava, Deus faz. Só que eu tinha muita coisa da minha infância, da minha juventude, muito erro, muita coisa ruim que eu trouxe comigo. Mas eu fui naquele cenáculo esperançosa, algo bom vai acontecer. Chorando. Eu sempre, desde a minha infância, eu sempre tive problema de garganta.
né? Quem tem sabe como incomoda, né? Amidalite, faringite, e, enfim, todas as ites da garganta são terríveis, terríveis, terríveis. E eu estava muito ruim naquela semana que antecedia o cenáculo no poliesportivo, né? Era um movimento muito grande. Lá no Gigantinho, em Porto Alegre, lotava. Era o cenáculo estadual, lotava. E daí cada cidade, cada diocese começou a fazer o seu. E a gente organizou, participou e tudo mais. E naquela semana que antecedia o cenáculo, aqui em Santa Cruz, o que aconteceu? Eu passei a semana inteira com dor de garganta. Isso foi ali pelos meados de 93, 94, mais ou menos. Dor de garganta, aquilo arranhando, 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 muito incômodo. E eu sempre me abati muito quando eu tive dor de garganta, porque desde criança eu tive problema na garganta. Só que aquela coisa, né? Leva no médico, quando levavam, tomou antibiótico, mas criança é criança, corre no sol, come picolé, né? Pega sol na cabeça, toma água gelada, e assim estragava de novo. Só que eu estava assim, com uma situação muito deficitária em todos os sentidos. Financeira, matrimonial, de trabalho, muito deficitária, muito problema. Mas eu ajudei a organizar e o cenáculo aconteceu. Oração, terço, pregação, música, louvor, passeio do Santíssimo. E eu não queria ser, naquele momento, no período da tarde, assim, a primeira a correr aos pés de Jesus, né? E também não fiquei gritando, Davi, filho de Davi, tem piedade de mim. Não tive essa coragem. Mas eu só chorava, só chorava. E quando o Santíssimo entrou, eu fiquei parada no meio daquela multidão que tinha lá, e eu disse, eu não vou correr, eu vou deixar os outros primeiro. E eu chorava muito. Só que daí ele fez a volta no ginásio, vocês lembram como é que é o poliesportivo, né? Ele fez a volta, assim, nas arquibancadas, e estava entrando e ia entrar no palco pelo outro lado. E eu disse, mas agora eu tenho que ir, porque daqui a pouco ele vai subir lá para o palco, e eu nem cheguei pertinho do Senhor. E eu saí correndo. No que eu cheguei, ainda tinha aquelas redes, né? De ginásio, assim, né? Eu cheguei, não era uma grade, era uma grade. Cheguei perto daquela grade, não tinha como ir para lá. O Senhor veio, assim, o Padre Milton trouxe ele mais próximo, eu cheguei assim, eu cheguei muito próximo do Senhor e coloquei assim a minha mão muito próxima dele. Quando eu cheguei nesse momento de encostar praticamente no Senhor, eu senti um calor fortíssimo aqui na minha garganta, em volta do meu pescoço, um calor que não tem explicação. Um calor que não tem explicação. Naquele momento, eu desabando em choro, a Chica, que estava no auditório, lá no palco, ela dizia assim, tem uma jovem sendo tocada na garganta e Jesus está curando de um câncer que ela não sabia que tinha. E ela, durante a semana, pegava chá, ela catava chá no chão. Vocês sabem que o chá de tansagem ou trançagem é muito bom para a garganta, né? Vocês sabem disso. E eu tomei muito disso. E eu disse assim, eu vou tomar muito chá para ficar boa para ir no cenáculo. E ela proclamou isso, ela disse, essa moça queria botar sua fé no chá, mas quem está curando é o Senhor. E o Senhor cura de um câncer na garganta. Bom, eu só chorava, né? Porque a partir daquele momento eu não senti mais nada na minha garganta. E eu tomei posse, eu fui curada. Desde então, eu não tive mais dor de garganta do jeito que eu tinha como era criança. E eu não sabia que eu tinha um câncer na garganta. E Deus faz quando Ele quer, quando a gente abre o coração. Passou aquela situação, eu agradeci. Daí, na semana seguinte, eu participava do grupo de oração Arca da Aliança, lá no pavilhão da comunidade católica, ali no centro, na catedral. E eu falei, eu era do grupo da intercessão, eu falei, gente, vocês não sabem o que aconteceu comigo lá no cenáculo. E eu passei a semana chorando, né? De emoção, de agradecendo, de confusa, de tudo. E daí, eu falei tudo o que aconteceu com bastante detalhe. O colega da intercessão disse, não, na frente do sacrário. O colega falou, não, isso pode acontecer lá em São Paulo com outras pessoas, mas não contigo. Pasme, me jogou um balde de gelo.
E eu quase não acreditei mais. Mas Deus é tão bom que Ele não considera essa falta de fé dos outros que um dia quer minar a nossa. E o Senhor não permitiu que a minha garganta ficasse ruim novamente, porque Ele curou o câncer que eu tinha e eu não sabia. Eu acredito firmemente. Por isso, meus amigos, meus irmãos, nós não podemos acreditar nessas teologias, nessas heresias que os outros colocam. Nós temos que permanecer na Igreja Católica Apostólica, independentemente do padre, da colega. Se eu não tenho mais vontade de participar dessa igreja, eu tenho outra igreja para ir, no sentido de não ser na catedral, pode ser na Santo Inácio, pode ser na São José, mas na Igreja Católica, porque na Igreja Católica nós vamos encontrar força, porque é na Eucaristia que a gente fortalece a nossa fé. Não tem outro lugar. Não tem outro lugar. É aqui na Igreja Católica. É aos pés do sacrário. É isso. Tem mais uma teologia inclusiva, que ela fala sobre a apresentação de uma nova interpretação sobre a homossexualidade na Bíblia. Gente, é aberração. Isso nem a teologia é. E essa teologia inclusiva diz que a gente tem que aceitar o homossexualismo. No sentido de que não devemos discriminar, recriminar, ou seja o que for a pessoa, mas não aceitamos o ato. O homem foi feito para casar com a mulher foi feita para casar com o homem. Qualquer coisa fora disso não é natural. Não é natural. Eu só posso responder por quem? Por mim. Eu não posso responder por vocês, nem por você que nos assiste ou que vai nos assistir. E eu não estou condenando quem é. Quem admira, quem tem outro pensamento, eu estou falando para nós que estamos aqui nessa igreja, somos católicos, apostólicos, romanos. Eu não estou falando para outras pessoas, porque a minha fé é esta. Eu não abro mão. Eu não abro mão. Mas o que seria então ameaças internas? Eu denominei isso. Tudo isso que eu apresentei, heresias, teologias, são externas. Vêm de fora e tentam minar a gente. O que seria uma ameaça interna? Eu vou dizer 3 coisas. Primeira, falta de conhecimento. Segunda, o medo. E a terceira, indiferença. Eu achei estas as mais importantes. Vocês, dentro do conhecimento de vocês, dentro do estudo que vocês têm, dentro de tudo aquilo que vocês buscam como pessoa, podem ter outras ameaças. Ou pensar que aquela ou aquela outra é mais importante. Neste momento, eu citei essas. Falta de conhecimento. O que ela pode gerar? Ela gera falta de fé, pois dificilmente se acredita naquilo que não se sabe, que é diferente de não acreditar no que não se vê. Se eu tenho conhecimento de um fato, de uma situação, eu posso decidir, eu acredito ou eu não acredito, mas eu tenho conhecimento. Vocês estão entendendo? Eu tenho conhecimento, eu li, eu estudei, eu ouvi, então eu decido, eu acredito, eu não acredito. Que é diferente de não acreditar naquilo que não se vê. Nós não vemos Deus. São poucas pessoas escolhidas por Deus, que são santos, que viram e ouviram. E até hoje, né? Vem a Deus, vem a Jesus, vem Maria Santíssima, que traz o próprio Filho para a nossa salvação. Onde podemos encontrar o conhecimento para não esmorecer a nossa fé? Eu diria, primeiramente, na Bíblia. É o melhor e mais acessível documento. E mais completo. Tudo que a gente precisa tem na Sagrada Escritura. O Catecismo da Igreja Católica e também todos os documentos da Igreja. Encíclicas, Constituição Apostólica, Cartas Apostólicas, homilias. A gente encontra muita coisa. Ou melhor, a gente encontra tudo. Depende do tema, procura, foca, estuda e diz, eu acredito.
Nos documentos da igreja, não nos outros documentos. Vou ler uma coisinha para vocês. As virtudes, tá? Fé. Aqui, um versículo. Por esses motivos, esforçai-vos, quando possível, por unir a fé à virtude. A virtude à ciência. A ciência a temperança à paciência, a paciência à piedade, a piedade ao amor fraterno, o amor fraterno à caridade. Se essas virtudes, né, a fé, a ciência, a temperança, a paciência, todas essas que foram faladas, se essas virtudes se acharem em vós abundantemente, elas não vos deixarão inativos nem infrutuosos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E como é que eu cultivo essas virtudes? Rezando, pedindo ajuda, orando, fazendo adoração, seguindo os sacramentos. Enquanto mais Deus nos dá. Se eu tenho o coração aberto assim, Deus vai colocar assim. Mas se eu conseguir abrir o coração assim, grandão, Deus vai dar também em abundância. Por isso, vou repetir, se essas virtudes se acharem em vós abundantemente, elas não vos deixarão inativos nem infrutuosos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. As virtudes cultivadas no nosso ser, no nosso interior, fazem frutificar o conhecimento ao Senhor. Na verdade, julgo, deixa eu só falar para vocês, isso aqui estava na segunda carta de São Pedro, tá? Essa outra aqui é de Filipenses. Na verdade, julgo como perda todas as coisas em comparação com este bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por ele tudo desprezei e tenho conta de esterco, a fim de ganhar a Cristo. Esse versículo é meio confuso, parece, né? Mas o que quer dizer assim? Ó, na verdade, julgo como perda todas as coisas, ou seja, não tem valor. Em comparação com este bem supremo. Qual bem supremo? O conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Se as virtudes levam ao conhecimento do Senhor, e uma vez eu tenho conhecimento que o Senhor é Deus da vida, de tudo, da vida e da morte, do ontem, do hoje e do sempre, tudo o resto tem menos valor. Eu tenho como deixar de lavar o chão, de lavar a louça para rezar mais. Por ele tudo desprezei, e tenho em conta de estercos. São Paulo aqui fala para os filipenses, se não me engano, é São Paulo. Ele diz assim, que tudo ele tem em conta como esterco, porque não tem valor. O que mais tu põe valor na tua vida não tem valor, porque Deus é maior que aquilo. E é assim que a gente deveria pensar todos os dias, em todos os momentos. E o medo? O medo seria um segundo fator interno que pode ameaçar a minha fé. O que é o medo? É um estado afetivo suscitado pela consciência do perigo ou que, ao contrário, suscita inconsciência. Temor, ansiedade irracional ou fundamentada, receio. Isso é o medo, tenho receio. Não vou adiante. Não é? Quantas vezes a gente fala, estou com medo. Ai, tenho medo que aconteça isso. Gente, se acontecer uma coisa ruim, a gente tem que ter ideia que do limão azedo o Senhor faz limonada doce, geladinha, quando é calor. Ou se é frio, ele faz um limão com aguinha quente, que faz super bem para a saúde. Esforçai-vos e animai-vos, não temais.
nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo. Não te deixará nem te desamparará. Isso está em Deuteronômios. Esforçai-vos, animai-vos, não temais, nem vos espantais diante deles ou de qualquer situação, porque o Senhor é contigo e Ele vai à frente com seus anjos, com seus santos intercedendo, e não te deixará nem te desamparar. Glórias a Deus. A indiferença seria o último item. Aos jovens, tanto faz, né? Estou perdendo a fé. Mas o que é a fé? Eu imagino que a Liane deve enfrentar inúmeros problemas com aquela juventude lá nas escolas, né, Liane? Eu imagino. Mas glórias a Deus, porque você é instrumento de Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus, você é instrumento de Deus. A indiferença, o que é? É um estado de tranquilidade daquele que não se envolve com situações. É um desprendimento, é falta de interesse, de atenção, de cuidado, de consideração, é um descaso, é um desdém. Isso é indiferença. Dar de ombros, como se diz, né? Tô nem aí. Mas quando você chegar no dia do seu juízo, não vai dar para dizer tô nem aí. Porque o Senhor, como nosso amigo falava, o que acontece? Tem dois caminhos. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. O fiel católico, para terminar, não é alguém que seleciona o conteúdo em que deve crer. O católico não acredita no céu, na Virgem Maria ou na comunhão dos santos, por exemplo. Ele crê com a igreja. Ele não acredita somente, eu acredito só em Maria Santíssima, eu acredito só em Deus Pai, eu acredito só no São Miguel Arcanjo, nos outros não. Ele acredita no conteúdo que é apresentado, porque a Bíblia é completa. A Bíblia, na sua integralidade, ela forma para a vida inteira. Uma última citação aqui. Pela fé, o homem submete completamente a Deus a inteligência e a vontade. Olha que coisa profunda isso. Pela fé, que é um dom, o homem submete a Deus a inteligência e a vontade. Só que nessas heresias, teologias, o que nós podemos deduzir? Que o ser humano, ele às vezes se coloca, ou muitas vezes se coloca acima de Deus, e ele quer dar ordem para Deus. Pela fé, o homem submete completamente a Deus a inteligência e a vontade. Com todo o seu ser, o homem dá assentimento a Deus revelador. A Sagrada Escritura chama obediência da fé, e esta resposta do homem a Deus revelador. A esta resposta do homem a Deus revelador. Ou seja, pela fé, nós seres humanos devemos nos submeter a toda a onipotência do Senhor. Uma vez embaixo das graças de Deus, por meio de Maria, pela intercessão dos santos e dos anjos, Deus irá nos capacitar. E a nossa fé não vai esmorecer, a nossa fé não será esmagada. Por isso eu agradeço a Deus.